Queremos declarar que o Senhor é maravilhoso, que a sua presença é forte e poderosa no nosso meio e que quando o Senhor está entre nós, corações se transformam, vidas se mudam e o poder do Espírito Santo se manifesta no meio do seu povo. Neste dia de Pentecostes, nós podemos lembrar uma das festas do antigo judaísmo, cujas suas origens já estavam descritas no livro de Levítico. E através dos anos, esta festa, que era chamada a festa das semanas, ou a festa das primícias, ou até mesmo da colheita, marcava precisamente o dia de Pentecostes, o fim dessas colheitas. E outras tradições apresentam esta festa como celebrando a entrega da lei no Sinai. E é chamada de Pentecostes porque começa no 50º dia a partir do domingo da Páscoa. Então, se os irmãos quiserem saber há quantos dias celebramos a Páscoa, foi há 50 dias. A festa de Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. E é uma festa muito importante para o povo judeu e deverá ser para a Igreja do Senhor também. É certo que nós, de uma forma especial, enfatizamos o Natal. Também, este ano, na nossa Igreja, e não apenas este ano, a Páscoa, como a festa da vitória, da ressurreição sobre a morte, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é muito importante também celebrarmos o Pentecostes. E quando nós falamos deste dia de Pentecostes, nós estamos a falar da virtude do Espírito Santo na vida do crente. E a Bíblia, quando nos fala de virtude do Espírito Santo, está a falar do poder. O poder do Espírito Santo na vida de qualquer pessoa que deixa que o Espírito Santo haja na sua vida. Mas, meu amigo, meu irmão, ainda que por um instante o nosso coração possa estar endurecido e nós estejamos a contender contra o Espírito Santo, Ele continua a ser Deus. E o seu poder permanece, independentemente da nossa aceitação ou não. Independentemente de nós permitirmos que Ele haja na nossa vida ou não. Ele age, porque Ele é o Espírito de Deus. O Pentecostes separou os cristãos do resto do mundo. E quando nós falamos do Pentecostes, é importante nós pensarmos no início da expansão da Igreja, em que crentes foram cheios do Espírito Santo e aí sim estavam prontos para cumprir a missão que o Senhor Jesus lhes tinha dado. E é bom nós lembrarmos que Jesus nasceu, ou melhor, podemos começar pela profecia. Antes de Jesus nascer, Ele foi profetizado. Muitos e muitos anos antes, nós encontramos no Velho Testamento os santos profetas a declarar que Jesus havia de vir ao mundo. Aquele que era o Emanuel havia de estar entre o povo, o verdadeiro Deus conosco. Lá de Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o guia, o libertador de Israel. E esse Jesus que havia de vir, esse menino que havia de nascer para trazer libertação ao povo, seria um Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E nós vemos que na plenitude dos tempos se concretizou, no tempo que Deus assim quis, concretizou-se o nascimento de Jesus. E de Maria Virgem nasceu Jesus, aquele que iria salvar o povo dos seus pecados. Aquele que viveu entre nós, que curou, que salvou, que nos deu em tudo o exemplo da forma como nós devemos viver, mas que cumpriu o objetivo pelo qual o Pai o mandou a este mundo, que foi morrer na cruz do Calvário, para que nessa cruz pudesse verter todo o seu sangue, para que os impuros, os injustos, eu e tu, pudéssemos ser salvos. Sangue que era considerado impuro foi o sangue que lavou a nossa alma e o nosso pecado. E agora nós somos pecadores regenerados, santificados, salvos, perdoados pelo Senhor. Louvado seja Deus por isso. Mas Jesus não ficou morto na cruz, não ficou morto na tumba, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! E por isso mesmo, o Senhor que está vivo, Ele andou novamente com os seus discípulos
E disse, conforme já lemos esta manhã, que Ele iria preparar um lugar para nós. Eu rogarei ao Pai que Ele vos dará outro Consolador, que esteja para sempre convosco. Jesus não desamparou os seus filhos, os seus irmãos, melhor dizendo, tal como Deus nunca desamparou os seus filhos. Jesus disse que vai para o Pai. Vai para um lugar preparar uma morada para nós, para que onde eu estiver estejais vós também. Mas Ele iria enviar o Consolador. E este Consolador, o Espírito da Verdade, é aquele que testifica que está no nosso meio. E por isso nós não estamos órfãos, amados irmãos. Nós temos um Pai. Nós sabemos a quem pertencemos e nós sabemos para onde vamos. E a nossa pátria está nos céus. Então, não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Enquanto Jesus está neste lugar maravilhoso e sublime, preparando lugar para nós, Ele não nos deixava desamparados, não nos deixava órfãos. O guia, o Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo está connosco. Mas um dia sim, Cristo voltará para buscar a sua igreja, para todos reunidos podermos subir para os céus, para a glória que para nós está reservada. Que maravilha nós podermos pensar neste percurso da vida de Jesus, o qual nos inclui também. Amados irmãos, isto deve fazer arder o nosso coração. E por isso mesmo, nós precisamos de viver de acordo com o Espírito Santo, para que não estejamos a satisfazer a carnalidade. Então vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em que vamos ver o primeiro dia de Pentecostes, no início da Igreja Cristã. Atos, capítulo 2, vou fazer a leitura segundo a versão Almeida Revista e Atualizada. Os irmãos poderão abrir a Sagrada Escritura ou então acompanhar a que está projetada, e aqueles que tiverem condições fiquem de pé para a leitura da mesma. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele detido por ela. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Pai Santo, eis-nos aqui com a Tua palavra aberta diante de nós. Este texto precioso que nos fala acerca da obra de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo na vida dos crentes. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra e a vivermos de acordo com o Teu poder nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar-vos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amados irmãos, talvez possamos pensar neste ambiente que aqui temos. Um conjunto de crentes que estavam reunidos e o texto nos diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Ou seja, dia de Pentecostes, o fim das celebrações, daquelas celebrações tão importantes em que nós falamos das celebrações das semanas, das colheitas, em que o povo de Israel, os judeus, se dirigiam a Jerusalém. Então havia uma agitação tal. Mas neste momento estavam todos reunidos no mesmo lugar. Se nós olharmos para o capítulo 1, o versículo 13, fala-nos acerca do cenáculo, em que eles subiram ao cenáculo. Os discípulos subiram ao cenáculo. Ainda os 11, porque Judas, o traidor, havia pecado e, portanto, havia sido separado e morto, e ainda não tinha sido escolhido Matias, o discípulo que veio a substituir Judas. Mas nós vemos que estavam todos reunidos no cenáculo. E mais adiante nós encontramos no versículo 15 do capítulo 1 que este conjunto de irmãos se compunha com umas 120 pessoas, mais ou menos. Cerca de 120 pessoas era esta assembleia, é o que nos diz o versículo 15. Provavelmente diz-nos a história que este conjunto de irmãos estaria reunido na casa de João Marcos. O evangelista Marcos estava na casa dele e aí deu-se este momento, este evento do Pentecostes. No versículo 2, nós vemos que de repente, quando todos estavam ali reunidos, algo aconteceu. Provavelmente a história também nos deixa espaço para pensarmos que eles estariam juntos a partilhar uma refeição, tal como era comum acontecer com os discípulos de Jesus Cristo, tal como também é comum acontecer com a Igreja do Senhor. Partilhamos tempo salutar uns com os outros, tempo de convívio, tempo à volta de uma mesa. Aquilo que acontecia com Jesus, em que os discípulos ceavam com Jesus, continuou a acontecer mesmo já depois de Jesus ter morrido e ter ressuscitado. Então estavam ali todos e de repente algo aconteceu. O versículo 2 nos testemunha que de repente veio um som, veio um vento como um som, um vento forte, um vento impetuoso. A Sagrada Escritura nos diz que veio do céu um som como um vento. Este som não é o vento
E este som que se ouviu não é o som do vento, mas este som parece como o som do vento. Então veio um som como se fosse o som de um vento forte e impetuoso. Encontramos aqui o testemunho de que veio uma força, veio uma energia de tal forma grandiosa que encheu aquele lugar. E todos puderam perceber o que ali estava a acontecer. Pois assim o texto nos diz, encheu toda a casa onde estavam assentados. É bom de notar que para os judeus a posição típica de estarem, digamos, em adoração ao Senhor não era propriamente sentados. Um judeu, quando estava a adorar ao Senhor, muito provavelmente estaria com os braços elevados ao céu ou estaria ajoelhado diante da presença do Senhor. Mas aqui o texto nos testemunha que eles estavam assentados. E por isso mesmo, ajuda-nos a pensar neste cenáculo, nesta ideia da tradição que identifica esta sala como a sala da casa de João Marcos. E aí, Jesus e os seus discípulos tinham-se reunido várias vezes. E agora estavam ali apenas os discípulos e certamente aquela assembleia, aquele conjunto de outros discípulos. Vemos ali que era importante para eles terem este tempo de comunhão. Eles certamente estariam naqueles divãs, encostados, recostados, conversando à volta da mesa. Estavam ali sentados. E apareceu, diz o versículo 3, sobre eles distribuídas línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Talvez para nós entendermos bem este texto, precisamos de entender esta linguagem figurada e metafórica. Assim como o som que se fez ouvir foi como o som de um vento, ou seja, um som forte, que todos puderam ouvir, ninguém ficou escusado de ouvir aquele som, eis que sobre eles apareceram línguas, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Como é que são as línguas de fogo, amados irmãos? Alguém é capaz de conseguir esconder uma língua de fogo? Provavelmente, quando nós vemos um grande bosque a incendiar, ou, por exemplo, como Tiago vai dizer na sua carta, uma pequena fagulha, um grande bosque incendeia, quem é que consegue deter? Quantas vezes nós vemos o trabalho árduo e esforçado de bombeiros, alguns deles até chegam a perder a sua vida para tentar conter um fogo. Um fogo tem um poder devastador. E nós encontramos aqui o texto a declarar que apareceram entre eles línguas como de fogo. Então algo pousou sobre cada um deles, sobre cada uma das cabeças. E o texto no versículo 4 nos diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então foi uma presença de tal forma impactante que todos ficaram cheios do Espírito Santo. O texto nos faz entender que aquela manifestação, daquela força, daquela energia que ali se viveu, foi precisamente o Espírito de Deus a descer sobre aqueles que ali estavam. E por isso nós vemos que eles não foram indiferentes. Eles não resistiram à ação daquela força, tal como dificilmente alguém é capaz de resistir à força das labaredas e das línguas de fogo. E por isso o texto nos diz que eles não foram capazes de resistir de tal forma a que ficaram cheios do Espírito Santo. Então passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Encontramos aqui algo a que é chamado, é dado um nome do termo, é usado o termo glossolalia, o falar em outras línguas. Talvez nos faça lembrar um outro evento, muito e muito tempo antes, em que também se falou de alguma coisa acerca de outras línguas. E estou a referir-me ao evento que aconteceu com a Torre de Babel, em que os homens intentaram chegar até Deus pelas suas próprias forças e capacidades. Quem sabe, vamos construir uma torre, edifiquemos um alto que nos faça chegar ao céu. Olhamos para a terra e vemos como depois da desobediência de Adão e Eva, todo o povo ficou sob o jugo do pecado. Então, os homens afastados de Deus
achando que pelas suas próprias forças e capacidades conseguiam edificar uma torre de tal modo grandiosa que conseguissem chegar ao céu. De repente veio uma ação do Senhor, e conforme nós lemos em Gênesis, no capítulo 11, versículo 7, diz: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. O próprio Deus. Encontramos aqui até de uma forma especial o efeito da Trindade. Vinde, edifiquemos, no plural. Vamos edificar, vamos confundir esta linguagem. Toda a humanidade estava com uma só língua. Mas eis que o Senhor quis confundir a língua dos homens por causa deste pecado que intentaram no seu coração de tentar pelas suas próprias capacidades chegar à presença de Deus. Vamos confundir. E eis que agora nós encontramos aqui, neste texto, que não mais são várias línguas, mas eis que há um congregar. E todos vão falar a mesma língua. Todos vão estar outra vez unidos no Senhor. E por isso, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Mas que outras línguas eram estas? O texto continua no versículo 5, dizendo que habitavam em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então, se estamos nesta época festiva, todos vêm de todas as partes. Cada um vem da sua região, da sua zona, do mundo que era conhecido na altura, o Império Romano, o grande Império Romano, que era o mundo conhecido da altura. Cada um vem da sua terra e vai se juntar em Jerusalém para a festa das semanas, para celebrar o Pentecostes. E por isso, cada um, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu, quando de repente se fez ouvir aquela voz e afluiu grande multidão que se possuiu de perplexidade. Todos ficaram perplexos, todos ficaram atónitos. Porquê? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eis que esta confusão das línguas fez com que cada um pudesse entender o que os outros estavam a falar. Cada um pôde entender na sua própria língua aquilo que estava a ser dito. Por isso é que eles clamam no versículo 7, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como é que nós ouvimos falar na nossa própria língua? Se porventura chegasse aqui um irmão asiático e estivesse a falar chinês e nós o entendêssemos como estando a falar português, qual seria o nosso espanto? A nossa admiração? Estes homens ficaram estarrecidos. Como é que nós conseguimos estar a entender na nossa própria língua aquilo que está a ser falado? Eles dizem aquilo que está no versículo 9 e 10. Nós somos de todas estas regiões, os irmãos podem ver. Nós somos de todas estas regiões, tanto os judeus, aqueles que são o povo do Senhor, como prosélitos, aqueles que, digamos, que eram os que iam se agregando ao judaísmo. Como os ouvimos falar nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Amados irmãos, nós vemos que o poder do Espírito Santo é algo que impacta qualquer coração. Nós vemos que antes de Jesus vir ao mundo, antes de ele nascer, o seu precursor João Batista dizia: eu batizo com água, mas vem aquele que batiza com o Espírito Santo e com o fogo. Eis que Jesus é aquele que vem batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Aquele que vem transformar almas e corações. Nós temos o ritual, sim, a ordenança do Senhor do batismo. Batizar todos aqueles que creem no Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-los a guardar tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor Jesus. Mas nós fazemos isso em nome de Jesus Cristo. Mas eis que o próprio Senhor Jesus é o que batiza com o Espírito Santo e com o fogo. É o único que pode conceder a salvação. Ele não diz que batiza com o Espírito Santo ou com o fogo. Mas ele batiza com o Espírito e com o fogo. E quando o Senhor batiza com o Espírito e com o fogo, nós podemos pensar nos efeitos deste fogo. O fogo ilumina. O fogo ilumina o mais entenebrecido coração.
O fogo ilumina aquilo que está em trevas. Pode estar uma noite de breu, mas quando o fogo se inflama, eis que de repente se consegue ver tudo o que está à volta. O fogo ilumina, mas o fogo aquece. Como é tão bom nós, numa noite fria de inverno, estarmos à volta de uma fogueira ou termos uma lareira na nossa sala e podermos ser aquecidos pelo fogo. O fogo aquece. E tal como o fogo aquece, o Espírito Santo também inflama e aquece os nossos corações para que nós não fiquemos com o coração endurecido à sua ação. Em terceiro lugar, o fogo purifica. Como é que o ouro é purificado? Tem que passar pelo fogo. E assim como o ouro é purificado passando pelo fogo, também essa é a ação do Espírito nas nossas vidas. Ele nos purifica, Ele nos retira o pecado, limpa o denso pecado que encobre o nosso coração e nos torna um coração limpo, tal como o sabão lava as nossas mãos. Nós temos, em quarto lugar, a ideia de que o fogo se alastra. Alguma vez alguém conseguiu conter o fogo deitando-o numa floresta? Como é que nós, por exemplo, contemos o fogo? Ainda ontem, os homens estiveram aqui num churrasco e tiveram que conter o fogo. Onde? Na churrasqueira. Porque senão o fogo alastrava-se. O fogo alastra-se e ninguém pode dominar o fogo. Só Deus é capaz de pôr fim ao fogo. Nós vemos como o fogo tem este poder, também o Espírito Santo não nos deixa indiferentes porque ele se alastra em todo o nosso ser de forma a transformar as nossas vidas. E quando nós olhamos para o fogo, nós podemos pensar que Deus se revelou através do fogo. Na sarça ardente, no Monte Sinai, Moisés pôde ver o fogo. Quando nós olhamos, por exemplo, para os profetas de Baal e Elias lá no Monte Carmelo, eis que o fogo se manifestou. Tiveram ali horas e horas clamando a Baal que pudesse deitar fogo do céu para consumir o holocausto. Mas bastou uma oração de Elias ao Deus vivo e verdadeiro para que o fogo descesse do céu e consumisse todo o holocausto. E o povo só pôde proclamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando o poder vem do verdadeiro Deus, nós encontramos precisamente que esta ação se manifesta no meio do povo. A consagração do Templo de Salomão, em que a presença de Deus se manifesta como um fogo. Até inclusivamente, quando chegamos ao Apocalipse, nós vemos que o trono de Deus é fogo. Deus é fogo e faz dos seus ministros um fogo na vida dos outros. E um dia, a terra irá ser destruída pelo fogo. Então, amados irmãos, o fogo jamais poderá apagar-se. Quando nós olhamos para a lei de Levítico, nós vemos que o fogo que estava sobre o altar, a vela acesa, a candeia acesa, jamais se poderia apagar. Porque isso era desonra da presença de Deus. Era como se Deus desaparecesse daquele lugar. A chama tem que estar sempre acesa. Então nós olhamos para o nosso texto e vemos como é possível cada um ouvir falar na sua própria língua. Mas alguns perguntavam: o que é que isto significa? O que é que representa este falar de línguas de forma a que todos nós percebamos? O que é que significa este som? O que é que significa esta força que desceu do céu? Alguns diziam: só podem estar embriagados. Como é possível? Olhando para algo assim, estão bêbados, estão cheios de mosto. Mas Pedro se levantou. Sempre Pedro toma a iniciativa e a dianteira, como alguém que quer tomar a sua palavra para dizer alguma coisa certeira. É certo que Pedro também falhou na sua vida. Pedro desonrou o Senhor. Pedro teve vergonha de dizer que pertencia aos do Senhor. Mas quando Jesus disse: amas-me, daquela maneira em que Pedro percebeu que aquele amas-me era diferente dos outros que Jesus já lhe tinha perguntado, ele percebeu que era preciso mudar o seu coração. Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E vê a maravilha da misericórdia do Senhor, apascenta as minhas ovelhas. É muito importante nós olharmos para a graça do Senhor e vermos como o Senhor sempre restaura aqueles que estão
enfraquecidos na sua vida. Então Pedro se levantou com os 11, no versículo 14 nos diz, que ele disse: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Era de manhã. Esta 3ª hora do dia significava que eram 9 horas da manhã. Para os judeus, a contagem das horas começava com o nascer do sol. Às 6 da manhã encontrávamos o início do dia, o nascer do sol. Então nós vemos que era a 3ª hora do dia, às 9 horas da manhã, das 6 às 7 a 1ª hora, das 7 às 8 a 2ª hora, das 8 às 9 a 3ª hora do dia. Então era de manhã, não era possível que eles estivessem embriagados como estavam a pensar, mas era para que se cumprisse aquilo que havia sido dito pelo profeta Joel. E lá em Joel, no capítulo 2, versículo 28 a 32, nós encontramos estas palavras que aqui estão descritas do versículo 17 ao versículo 21, em que acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então, esta experiência do Pentecostes, do falar em outras línguas, que os ouvintes entendem, é uma antecipação da pregação do Evangelho. Eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. A pregação do Evangelho tem que ser notória, tem que ser visível. Todos têm que ser atingidos por esse poder transformador. E por isso, independentemente da região de onde vieram, todos têm que ouvir falar das grandezas de Deus. Joel diz: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Era hábito existir adivinhação. Adivinhação no sentido daquela que provinha do Senhor. Muitas vezes era associado ao profeta no Velho Testamento ser uma pessoa que era o adivinhador. Não como um falso adivinhador, alguém que inventava alguma coisa, mas aquele que recebe a palavra de Deus e a transmite ao povo. Aquele que antes dos outros já sabe o que é que Deus quer, para que então ele possa ser um arauto, possa ser um proclamador da palavra de Deus. Mas o versículo 18 nos diz aquilo que Joel dizia: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito. Não há diferença. Deus não faz distinção entre aqueles que são mais especiais e os que não são tão especiais. Entre aqueles que são povo do Senhor e aqueles que são gentios. Entre aqueles que são senhores e aqueles que são escravos, que são servos. Quando o Espírito do Senhor tem que atingir alguém, esse Espírito atinge todo o coração. E por isso é que o Evangelho é tanto para judeus como para gentios. E por isso importa que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo. Importa que cada um possa invocar o nome do Senhor. Importa que cada um possa proclamar que reconhece que Deus é Senhor. Possa reconhecer o seu pecado, invocar o nome do Senhor a fim de que seja salvo. Não nos enganemos, irmãos. Muitos nos nossos dias consideram que é preciso ter eventos e manifestações estrondosas, manifestações estupendas do Espírito Santo. Alguns até dizem que falam em línguas, quando ninguém as consegue entender. Estão cheios do Espírito Santo. Mas o texto nos diz que não são essas experiências, não são esses eventos, essas manifestações de alegria ou de choro profundo que significa que nós somos salvos. Mas é todo aquele que invocar o nome do Senhor é que é salvo. Por isso, meu amigo, se tu ainda não aceitaste o Senhor, se ainda não proclamaste que Deus é Senhor e que Ele enviou o seu Filho para a tua salvação, se ainda não invocaste o nome do Senhor, não vais ser salvo. E vais receber a condenação eterna que a tua alma está devida. Mas todos quantos invocam o nome do Senhor serão salvos. Isto é uma promessa, é uma convicção que nós podemos ter. E por isso mesmo é que Pedro continua descrevendo. Nós somos salvos através de quem? Através de Jesus, é o que ele diz no versículo 22. Através de Jesus, aquele que sofreu tanto, aquele que produziu sinais, milagres, maravilhas, aquele que foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, conforme Deus quis.
ele teve que ser entregue para que a Escritura se cumprisse cabalmente. E aí ele foi entregue na mão dos homens iníquos. Muitos, se calhar, teriam sido homens que tinham privado com Jesus. Alguns até porventura tinham usufruído de algum milagre. Alguns já tinham ouvido os sinais, já tinham ouvido os ensinos de Jesus e agora estavam a crucificar Jesus na cruz do Calvário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Foi entregue na mão de homens iníquos, na mão de homens pecadores. Mas, versículo 24, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Por isso mesmo, a morte não teve a última palavra. A morte não venceu na medida em que Jesus ficou morto. Mas Jesus ressuscitou e por isso ele esmagou a morte. Ele calcou a morte aos seus pés e eis que ele saiu vitorioso. E por isso, na vitória de Jesus, nós também somos vitoriosos. Porque assim como ele morreu e ressuscitou, um dia também a nossa vida passará desta peregrinação terrena. Nós iremos morrer, o nosso corpo se desfará em pó, mas eis que nós ressuscitaremos em glória. Por isso mesmo, amados irmãos, aquele que é impactado pelo Espírito Santo jamais poderá ser indiferente. Quando o Espírito Santo inflama a tua vida, quando ele aquece o teu coração, quando ele se dilata, quando ele ilumina, quando ele purifica, então a tua vida vai ser restaurada. A tua relação com os outros vai ser estabelecida. O teu casamento vai ser edificado. A tua casa não vai ser derrubada como aquela que está edificada sobre a areia, mas eis que ela está edificada sobre a rocha, que é Jesus. A igreja do Senhor permanecerá. Aquele que está abatido será animado. Aquele que está enfraquecido será fortalecido. Aquele que está sem esperança será animado. Aquele que está a sentir-se injustiçado será justificado pelo Senhor, justiça nossa. Então o Espírito Santo altera as nossas vidas, ele transforma os nossos corações, ele conforma o seu querer na nossa vida. Imaginemo-nos que estávamos em Jerusalém, naquela manhã de luz. Imaginemo-nos que são cerca de 9 horas da manhã, que as pessoas estavam a movimentar-se quando um grande barulho se notou nas proximidades do templo de Herodes. As notícias da agitação passaram rapidamente ao longo das ruas estreitas daquela cidade antiga e populosa. E os habitantes de Jerusalém ansiavam sempre por coisas extraordinárias e acorreram ao local, vindo de todos os pontos da cidade. Talvez nos possamos identificar com o choque que experimentaram ao ouvirem. E Pedro anunciou que o homem chamado Jesus de Nazaré era o Messias há muito prometido e o cumprimento de todas as suas esperanças alimentadas há séculos e aquele em quem todos deveriam colocar os seus sonhos. Mas esse homem tinha sido crucificado. A descrença, a incredulidade, a ira, estas e outras emoções agitavam os presentes e não admira que muitos dos judeus voltassem as costas e fossem embora. Mas Jesus tem poder e o Espírito tem poder na nossa vida. E por isso, o versículo 36 nos diz: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amados irmãos, reside aqui a firmeza da nossa fé. Todos nós sejamos, pois, cientes, toda a casa de Israel, todo o povo do Senhor, aquele que foi crucificado, Deus o fez Senhor. É Jesus quem manda. É Jesus que deve governar a nossa vida. É Jesus que tem poder para transformar os nossos corações através do seu Santo Espírito agindo em nós. Deus o fez Senhor, mas o fez Cristo também. O fez Salvador. O fez o Messias anunciado que no tempo certo veio para a nossa eterna redenção. Que Deus nos ajude a guardar a sua palavra no nosso coração. E que o Santo Espírito de Deus possa falar a cada momento nos nossos corações.
Não nos deixemos confundir por muitos que usam esta manifestação do Espírito Santo dizendo que Deus está a dizer alguma coisa, quando na verdade Deus não está a dizer tal. E quando na verdade ninguém pode entender aquilo que está a ser dito. A palavra de Deus nos diz que tudo aquilo que estava a ser falado era entendível. E aquilo que estava a ser falado era para falar acerca das grandezas de Deus. E muitos dizem que estão a falar em línguas, mas não estão a falar das grandezas de Deus, nem tampouco ninguém as percebe. E, portanto, não há edificação. Quando o Senhor dá o dom à sua igreja, é para a edificação do seu povo. Que, na verdade, o Espírito Santo possa inflamar os nossos corações, aquecer as nossas almas, de tal maneira a que também o fruto do Espírito possa ser visível na nossa vida. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade e o domínio próprio. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos ficar de pé. E vamos orar nesta hora ao Senhor, consagrando as nossas vidas e que a sua palavra também possa ficar guardada no nosso coração. Pai Santo, é realmente este o nosso querer. Que Tu fales ao nosso coração a cada instante e que a palavra que foi lida nesta manhã possa ficar escondida nele. Ó Pai, ajuda-nos a que nós possamos entender e perceber a ação do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a conseguir captar o poder do Teu Espírito, de tal forma a que nós possamos viver vidas dignas de Ti, Senhor. Ó Pai, faz com que o Teu Espírito possa inflamar os nossos corações de tal maneira a que o desânimo não tenha lugar em cada um de nós. Que nós possamos viver sempre fortalecidos por Ti e pela força do Teu poder, ó Pai. Ó Deus, tantas vezes nós oramos, nós falamos contigo, mas parece que nos faltam as palavras, Senhor, porque nós nem sequer sabemos o que é que Tu queres para as nossas vidas. Mas, Pai, ajuda-nos a abrir a Sagrada Escritura, para que assim possamos entender aquilo que Tu queres, para que assim possamos saber qual é o caminho que Tu tens traçado para as nossas vidas. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa continuar a descer sobre o Teu povo, que o Teu Santo Espírito desça sobre o Teu povo aqui neste lugar, que o Teu Santo Espírito desça sobre nós a cada dia das nossas vidas, de tal maneira a que nós possamos também impactar outros que estão à nossa volta, de tal maneira a que nós estejamos a cumprir a missão que Tu tens destinada para a Tua Igreja, que é fazer discípulos de todas as nações. Ó Senhor, vem fazer a Tua obra no meio do Teu povo e que o Teu Santo Espírito tenha sempre lugar e que só Ele tenha o lugar principal nas nossas vidas. É a oração que nós fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.